eu encontrei o amor. Não um amor carnal, limitado, que buscava em pessoas, mas o próprio amor. Uma carta viva de amor infinito, leal e imutável. Eu tive um encontro que mudou completamente a minha vida. Mas antes disso, eu vivi muitos desencontros e desilusões. Muito jovem, eu me casei. O meu sonho era ter a minha família, ter meu marido para cuidar e amar, ter os meus filhos para criar. Mas pouco tempo depois, ele quis se divorciar de mim. Foi uma dor muito grande. O que eu tinha feito de errado? Será que eu não sou bonita o suficiente? Será que eu não soube preparar a comida do jeito que o agradasse? Será que deixei a desejar como mulher? O que havia de errado em mim? Foi muito humilhante e vi a minha reputação começar a desmoronar. Os meus sonhos, projetos foram se desfazendo como um castelo de areia. Eu precisei voltar à casa dos meus pais e enfrentar o olhar de reprovação deles. Foi duro demais para mim. Aquele lugar não me cabia mais, eu me sentia deslocada. Já não era mais a filha deles, e sim uma mulher divorciada. Mas para onde eu iria? Com quem eu iria morar? Foi quando eu conheci o meu segundo marido. Parecia que agora sim o amor havia chegado em minha vida. Apesar do meu divórcio, ele quis se casar comigo. E eu imaginei, agora sim as coisas vão dar certo. Eu havia encontrado alguém que iria me amar e teríamos uma família. Não demorei mais do que o necessário na casa dos meus pais, afinal lá eu já estava incomodada. Pouco tempo se passou e ele me pediu o divórcio. Como assim? Eu me dediquei muito mais, eu fiz tudo para agradá-lo. Eu fui a melhor esposa possível. O que há de errado em mim? Foram muitas lágrimas, muita vergonha e muita dor. Eu não tinha para onde ir. Não havia para onde voltar. Quando meu terceiro marido me chamou para morar com ele. Decepcionada, mas com um fio de esperança, eu vi nele a chance de recomeçar. Mas novamente o ciclo se repetiu e assim aconteceu com o quarto e com o quinto marido que tive. Os homens não valem nada, não sabem amar, são egoístas, apenas me usaram esse tempo todo. Era o que eu pensava. Por muitas vezes me senti como um objeto que se pode usar e descartar. E me submeti porque precisava. Eu, bem lá no fundo, não desisti do amor. E na ânsia de um dia ser amada de verdade, aceitei ser amante de um homem casado. Ele me tratava tão bem, eu me sentia única e especial para ele. Quem sabe ele escolheria ficar só comigo. Era doloroso vê-lo quando ele podia, vê-lo escondido, vê-lo apenas para momentos de intimidade. Eu queria alguém para dormir e acordar comigo, alguém para dividir a vida, alguém para eu cuidar e cuidar de mim, alguém que me amasse de verdade. Frustrada e decepcionada, ia levando aquela situação humilhante e desconfortável. Ele era uma das poucas pessoas que falavam comigo naquela cidade. As pessoas viravam a cara quando passavam por mim pelas ruas. Aliás, eu evitava ao máximo sair da casa que consegui para morar. Me sentia como se tivesse uma doença contagiosa. Eu passava e os outros se esquivavam de mim, não me olhavam, faziam cochichos ao meu respeito. Para minha família, eu era aquela que tinha fracassado, um mau exemplo para todos. Como eu me sentia sozinha, sozinha de verdade. Eu amava rir, amava conversar. Eu sempre gostei tanto de fazer amizades, de estar perto das pessoas, mas ninguém queria estar perto de mim. Qual mulher ousaria ser minha amiga? Elas logo pensavam que eu iria roubar o marido delas. Para todos, eu me fazia de muito forte. Eu fechava o rosto ao andar pelas ruas,
Me tornei uma mulher reativa e agressiva, sempre pronta para me defender de quem quer que me atacasse. Mas havia algo que eu simplesmente odiava fazer, que era buscar água no poço de Jacó para minha casa. Todos os dias eu acordava e pensava que teria que ir lá novamente. Era longe e o cântaro de água era bem pesado. De manhã cedo ou de tardezinha, quando o sol baixava, eu não podia ir, porque lá estariam as mulheres da cidade, me ignorando, me distratando. Então, para eu não ter de encará-las, eu preferia ir ao meio-dia, debaixo do sol mais quente, porque eu sabia que nesse horário eu não ia encontrar nenhuma delas lá. Para mim, era melhor suportar o calor extremo a ter que me sentir ignorada por aquelas mulheres novamente. Eu só queria encontrar o amor. Eu só queria não me sentir mais sozinha. E tudo que eu achei nessa busca foram feridas, decepções e solidão. Até um dia eu saí de casa, como de costume, com o sol a pino para buscar água no poço. Sabe aquele dia que tudo que você queria era dormir e acordar e descobrir que tudo não passou de um grande pesadelo? Que a sua vida não é tão ruim como parece? Bem, eu me lembro que nesse dia fiz isso. Eu fiz o caminho rumo ao poço chorando, com uma angústia muito grande. Uma tristeza e para mim a vida não fazia mais sentido. Para que continuar vivendo? Se eu olhasse para os lados não havia bons motivos para isso. Mas aquele dia foi diferente. Quando eu me aproximei do poço, percebi que havia um homem ali e parecia judeu. Um judeu nas terras de Samaria. Será que ele estava perdido? Eu cresci sabendo do ódio e da rivalidade dos judeus e dos samaritanos. Eles preferiam andar muito mais para chegar ao destino do que terem que passar por Samaria. Mas aquele homem, ele me olhou diferente. Ele dirigiu a voz para mim e me pediu água. Sabia, ele só queria mesmo se aproveitar de mim porque estava morrendo de sede. Uma mulher, e ainda mais samaritana, ele só queria mesmo era me pedir um favor. E ele só falou comigo porque não sabia da minha má reputação. Isso tudo passou pela minha cabeça naquele momento. Mas, depois, ele me disse que tinha uma água que se eu bebesse, nunca mais sentiria sede. Como assim? O meu sofrimento diário de ir ao poço acabaria? Mas algo aconteceu. Ele me olhou nos olhos. Ele me tratou com dignidade. As palavras dele não eram só palavras. Era como se uma espada afiada estivesse me dividindo ao meio e abrindo as feridas do meu coração. Eu pude ver o vazio que havia dentro de mim. E o som da voz dele foi preenchendo todos os espaços. Eu vi o amor. Eu fui amada, apesar de quem eu era. Ele disse que veio aqui só para me encontrar. Ele viu em mim o valor que eu busquei de tantas pessoas e que nem eu acreditava que tinha. Ele me fez sentir necessária. Ele disse que o Deus do universo estava procurando por mim uma verdadeira adoradora. Como será que ele me encontrou aqui? Mas e o meu passado? Os meus erros, a minha história obscura? Ele já sabia de tudo. Ele revelou a mim tudo de errado que eu tinha feito. Ele me disse o meu passado. Mas isso não o impediu de me escolher para ser sua filha.
Eu me sentia tão pecadora, tão suja, mas Ele não se importou com os meus erros. Ele me estendeu a mão para juntos escrevermos uma nova história, do zero, uma folha em branco, um recomeço. O amor que eu buscava veio ao meu encontro e me deu uma nova chance, uma nova vida de presente. Ele era um Messias, aquele que os meus pais diziam que quando viesse, iria esclarecer todas as coisas. O Messias. Eu olhei nos olhos do Messias. O seu nome, Yeshua, o nome mais lindo, mais doce, mais santo, mais puro que eu já ouvi na minha vida. Ele disse tudo o que eu precisava saber. Ali mesmo, eu larguei o meu cântaro. Não me importava mais a sede. Ele saciou a minha sede. A minha alma sedenta e aflita, Ele transformou e fez jorrar de dentro de mim água viva. Eu fui lavada, eu fui curada, eu fui liberta, eu fui restaurada. Ele me deu uma nova chance. E o que os outros iriam pensar de mim já não me importava mais. Quem iria virar a cara para mim, eu não queria mais saber. Eu só precisava contar para todos sobre Ele. Yeshua é precioso demais para ser guardado. Ele precisa ser anunciado. Todos precisam beber da água viva que jorra dele. Eu falei com um, falei com o outro, e em pouco tempo a cidade inteira queria ouvi-lo. E ao ouvi-lo, eles também beberam da água viva. Por 3 dias eu pude beber dessa água pura e também toda a minha cidade. A vida em Samaria foi transformada. Eu voltei a sorrir. Eu voltei a conversar e me relacionar com as pessoas. Eu não me escondia mais. Ao contrário, agora eu buscava a ocasião para falar do nome dele. Anunciá-lo era o meu maior prazer. E a minha vida ganhou sentido. De nada mais eu tive falta. Eu descobri que Ele é suficiente para mim. Ele é o poço de água viva que nunca se secará. E Yeshua me deu uma nova chance e me deu uma folha em branco para escrever uma nova história. O meu nome significa iluminada. Eu me chamo Fotina e talvez você me conheça como a mulher samaritana.